Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver uma complicação possível da craniectomia descompressiva, a síndrome do trefinado. Vamos lá. Esse é um paciente masculino de 64 anos. Ele tinha o diagnóstico de um AVC isquêmico, no território da artéria cerebral média esquerda. Era um AVC, uma artéria cerebral média maligna. Então a gente vai ver já um exame anterior em que esse paciente já tinha sido submetido a uma craniectomia descompressiva. Então a gente está vendo aqui nesse caso, uma extensa zona hipotenuante córtico subcortical, fronto, temporo, parieto, insular e núcleo capsular à esquerda, tudo isso daqui tem essa zona hipotenuante, e se estende para a região núcleo capsular. Esse é o território da artéria cerebral média e das lentículas estriadas laterais, Então, que são ramos do segmento M1 da artéria cerebral média à esquerda. Além disso, eles têm alguns focos hiperatenuantes de permeio no seu interior. Isso daqui, dentro desse contexto, é sinal de transformação hemorrágica. Quando você tem esse extenso evento isquêmico no território da artéria cerebral média, como é esse caso, uma das complicações seria, pelo efeito de massa, pelo edema, ter compressões, e desvios das estruturas da linha mediana, herniações uncais, etc. Então, uma das condutas é você fazer a craniectomia descompressiva, que foi feito nesse caso, Aqui a gente está na janela de parênquima, mas a gente consegue ver que o osso está vindo para cá à direita, mas toda essa parte aqui não tem osso, ele foi retirado. Então, craniectomia descompressiva. E você vê que tem um efeito de massa, porque esse parênquima aqui está herniando, se insinuando além do contorno aqui do que seria os bordos do ósseo, está vindo a mais, tem um efeito de massa. Tem ainda uma compressão aqui, um apagamento dos sulcos da fissura silviana à esquerda, uma compressão parcial do ventrículo lateral esquerdo, mas você não tem desvio das estruturas da linha mediana no nível do septo pelustro e não tem uma herniação uncal aqui, na região temporal mesial. Bom, esse é o primeiro exame. Agora a gente vai ver o controle desse paciente feito cerca de 1 mês e pouco, 2 meses depois desse primeiro exame. A gente está na alta convexidade, vamos descendo, a gente já consegue ver nessa janela aqui que persiste a craniectomia descompressiva, a gente não está vendo o osso aqui nessa região frontoparietal na alta convexidade à esquerda, e aí a gente vai descendo, vai até a região fronto-temporo-parietal, aquela craniectomia. E o que está acontecendo agora? A zona hipotenuante persiste, está com um pouco menos exuberante, porque já está indo para uma fase mais crônica. Tem alguns focos aqui hiperatenuantes de permeio, mostrando ainda que tem um componente hemático daquela transformação hemorrágica em absorção. E o que a gente está vendo agora? Olha só. Antes, a gente tinha um efeito de massa pelo edema citotóxico do AVC, em que esse parênquima estava se insinuando em direção à craniectomia descompressiva, e agora ela está com um efeito paradoxal, Ele está tendo uma herniação para dentro do parênquima encefálico. E o que isso está ocasionando? Você continua tendo apagamento da fissura silviana à esquerda, você tem apagamento de alguns sulcos, você tem compressão do ventrículo lateral esquerdo e você começa a ter um desvio das estruturas da linha mediana no nível do septo pelustro da esquerda para a direita. Então isso daqui é uma herniação paradoxal. O que está acontecendo? A pressão atmosférica aqui está sendo maior do que a pressão intracraniana, e aí você está tendo esse aspecto meio retrátil do parênquima, Então isso daqui é uma herniação paradoxal, é o que é conhecido como a síndrome de trefinado, pode ser algo visto, mas não é comum nas craniectomias descompressivas. Nesses casos, o que pode ser feito de tratamento vai depender se a pessoa tem estomatologia ou não, tem várias coisas envolvidas, mas você pode eventualmente pôr o paciente em Trendelenburg, porque você aumenta a pressão intracraniana e aí você
muda um pouco esse desbalanço da pressão intracraniana e pressão atmosférica. Você pode corrigir eventuais manipulações que reduzam a pressão intracraniana, como se teve alguma manipulação licórica, alguma punção lombar, por exemplo, e até considerar uma cranioplastia para fechar o invólucro encefálico. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar nesse caso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Lembra aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, que toda semana tem material novo. E compartilhe também nosso material com seus amigos conhecidos. Vamos divulgando cada vez mais o conhecimento na radiologia diagnóstica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.